Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar com nossa primeira videoaula do nosso treinamento em Windows Server. E hoje vamos começar com a instalação básica do sistema operacional e fazer as configurações necessárias aí antes dos serviços. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação da forma como nós vamos criar o sistema de virtualização, que vai ser a partir do VMware. Então, nós vamos utilizar o VMware Workstation, tá? Versão gratuita, você consegue fazer o download e fazer a instalação na sua máquina aí para conseguir fazer a criação. Também, se você quiser usar a VirtualBox ou qualquer outra ferramenta de virtualização, fica a seu critério. Nós vamos criar aqui uma máquina com o Windows 2016 Server, para que nós possamos aí então realizar essa instalação. Você vai chamar aqui, ó, Create a New Virtual Machine. Eu vou já solicitar aqui, ó, a imagem do disco que eu quero utilizar. Só que é o seguinte, o VMware tem uma função que é essa aqui, chamada Easy Install. O Easy Install, o que que é? Ele antecipa os processos de instalação e faz meio que de uma forma automatizada. Ele pergunta já as informações de instalação. Para a gente não passar por isso e poder fazer a instalação completa, eu vou selecionar, na verdade, a opção aqui, ó, I will install the operation system later. Ok? Então, o que que vai acontecer aqui? Ele vai criar essa máquina virtual e depois, nas configurações, nós vamos adicionar a imagem ISO do sistema que nós vamos instalar. Então, você dá um Next. Aqui a gente fala qual que é a versão do Windows que a gente vai instalar. Nosso caso, nesse treinamento, a gente vai utilizar o Server 2016. Você seleciona Microsoft Windows, a versão, avança, dá um nome para a sua máquina. No caso, eu vou dar o nome desse curso. E o nome da máquina que ela vai receber no futuro. E eu vou mudar a localização. Aí você escolhe a localização da instalação. Fica a seu critério. Eu tenho já separado uma pasta para isso no meu HD. Que não é a pasta padrão, né? Onde eu vou criar, inclusive, uma própria para isso. Eu vou deixar aqui, ó, com o mesmo nome que eu vou utilizar. Então, ó, tá apontando para a pasta correta, você aponte aí para onde for necessário. Tamanho do disco, ele coloca como 60 GB, que é o recomendado para o Windows Server 2016. Nós vamos manter o padrão, ok? Dou um Next. Ele me dá aqui, ó, todas as informações da máquina. Eu tenho uma opção aqui de customizar o hardware, que a gente vai fazer. Só que eu vou fechar essa tela. Vou deixar ele criar para mim. Surge aqui a máquina. E aí eu vou clicar aqui no Edit Virtual Machine Settings para a gente poder fazer as adaptações. 2 GB de memória. A quantidade de memória RAM que você puder colocar vai ser de acordo com a máquina que você tem aí, né, o seu computador. Eu vou colocar aí um pouquinho mais de 8 GB, vou colocar mais ou menos uns 10 GB de memória nessa máquina. Nesse caso, você tem que ver a quantidade de memória RAM que você pode disponibilizar. Com 2 GB de RAM, a máquina vai ficar muito lenta. Até o 2012 Server, com 2 GB de RAM, a gente conseguia virtualizar tranquilamente. O 2016, você já vai precisar colocar um pouco mais, então verifica aí a capacidade da sua máquina. Por padrão, ele pegou 2 processadores. E eu vou adicionar, para o nosso ambiente, eu vou adicionar mais HDs, tá? Vou seguir as recomendações, então vou seguir tudo que ele recomenda aqui mesmo, tá? Criar um novo disco, o mesmo tamanho padrão, dividido em múltiplos arquivos, para não ficar muito pesado. Deixa o nome como ele criou. Tá? E eu vou criar um terceiro disco. Nós vamos usar 3 discos para essa instalação. Eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer.
né? 2 discos vão ser o espelhamento, vão ser espelhados para o sistema operacional. E o terceiro disco a gente vai fazer um backup. Tá? A gente sabe que as regras de backup não permitem que a gente tenha um backup local na máquina, utilizando um HD físico dela. Porém, nós vamos fazer aqui para poder ver o procedimento, para conhecer o processo e fazer, né? Fazer acontecer. Então nós temos aqui, ó, 3 HDs, ó, CD, DVD, usar uma imagem ISO, e aí você vai aonde está instalado as suas imagens. Você tem as suas imagens para que você pegue aí o Windows 2016 Server. Se você não tem, você pode fazer o download no site da Microsoft, não tem problema nenhum. E o meu Network Adapter, que está como NAT, né, para ter uma saída, eu vou colocar ele, na verdade, numa rede virtual própria. Nesse caso aqui, a chamada VMNet 5. Né? Por que a VMNet 5 vai ser utilizada? Porque eu já criei um firewallzinho, né, um proxy, na verdade, um servidor que faz para mim a conexão com o mundo externo. Então ele é o meu gateway e o meu Windows Server ele está dentro da LAN, como manda o procedimento. Então eu tenho, na verdade, um Linuxzinho, um engine básico, com configuração quase nenhuma, apenas fazendo um NAT de uma placa de rede que está apontada para o mundo externo, para a placa de rede do mundo interno que cai nessa VMNet 5, mais nada. Tá? Só para quê? Fornecer internet para que todos os procedimentos possam ser realizados. Tá? Aqui a gente já finalizou, não preciso mexer em mais nenhuma configuração dessa máquina, pode dar um OK. Né? E posso agora, sim, dar um play na nossa máquina virtual. Lembra de dar o Enter, né? Quando ele solicita, senão ele vai falar que não encontrou mídia. E vamos agora para os processos de instalação. Então temos aí a máquina subindo. E procedimento de instalação de qualquer sistema operacional, gente. Não muda nada. Vou selecionar aqui qual é o meu teclado, o idioma, formato de hora e moeda e assim por diante. Clico no instalar. Ele vai fazer o processo aí de inicialização da minha máquina, da minha instalação. Se você tiver uma chave, né, se você, por causa da sua faculdade, instituição de ensino, você tiver acesso, né, àquele ambiente da Microsoft, você tem uma chave que você pode utilizar. No nosso caso, o que a gente vai fazer? Você tem o direito de utilizar por um certo período, né, até 30 dias, e antes da máquina travar completamente. Como o nosso ambiente aqui é um teste, né, então você pode aí falar que você não tem a chave. Ele vai fazer a instalação sem a chave, sem problema nenhum. Nessa ISO que eu tenho 2 versões, a Standard e a Data Center. Nós vamos utilizar a Standard Experiência Desktop, porque nesse caso, para este curso, nós vamos trabalhar ainda com ambiente gráfico. Pode avançar. A grande diferença aqui agora é que o sistema operacional vem com a opção de utilizar a linha de comando, né, o PowerShell, para fazer toda a administração do sistema. Na verdade, ele não fica totalmente sem janela, ele abre a janela das aplicações. Ele só não vai ter aquele desktop para você trabalhar, né, como um Windows comum. Aceite as licenças. Vamos selecionar a opção personalizada. Aqui tem os meus 3 HDs. Nós vamos trabalhar apenas no primeiro HD. Espaço não alocado na unidade 0. Eu vou clicar em novo. E eu vou dividir esse HD no meio. Então eu vou colocar mais ou menos aqui 30 GB. E aí, né, ele vai fazer as partições necessárias. Nesse caso aqui, o sistema está rodando em GPT, né, particionamento GPT. E a outra aqui eu vou criar com o que sobrou de espaço.
super tranquilo. Os outros 2 discos, deixe-os quietinhos, tá? Vamos pegar aqui, ó, partição 1, 2, 3. A 4ª partição é a partição onde eu vou instalar o sistema. A 5ª partição é onde vai ficar a parte de file server e arquivos do domínio, tá? Então é só avançar e deixa o Windows trabalhar um pouquinho até que finalize a instalação. Ele vai reiniciar algumas vezes. Instalação realizada. Vamos para a parte de personalizar as configurações. Coloque aí uma senha para o administrador. Eu utilizo uma senha padrão chamada password. E estamos aí, ó, com a máquina pronta. Vamos inserir aqui o Ctrl Alt Del e dar a primeira, fazer o primeiro login. Muito bem, estamos agora na fase da configuração básica da máquina, na qual nós vamos realizar o seguinte: nós temos algumas etapas a realizar. Onde estão essas etapas? Grande parte do que a gente precisa fazer aqui no gerenciador do servidor, nós vamos encontrar aqui essas etapas já prontas aqui, que são, né, o nosso guia. Então o que nós vamos selecionar? A opção 1, que já está em detalhe aqui, né? Configurar esse servidor local. E você tem algumas listas aqui. A minha imagem está pequena por causa dos drivers que ainda não foram instalados. Então, o que eu vou fazer agora? Antes de começar toda essa configuração aqui, eu vou fazer as instalações dos drivers como nós faríamos num computador real, né? E aí, para isso, eu venho aqui no menu Player, tem a opção chamada Manage, e tem aqui, ó, Install VMware Tools. Ele vai adicionar como se fosse o meu drive de DVD virtual, para que eu possa instalar como se fosse o DVD de instalação da placa-mãe, de todos os equipamentos, todos os itens de hardware que tem nessa máquina. Então nós vamos fazer essa instalação primeiro. Aí aqui eu normalmente seleciono a opção completa para instalar todas as opções. Isso melhora a comunicação também da máquina virtual com a minha máquina real. Instala também uma placa de vídeo, instala todos os itens de hardware necessários para essa comunicação correta acontecer. E antes de reiniciar, ele vai pedir para reiniciar. Para a gente economizar o número de vezes que a gente vai reiniciar essa máquina, nós vamos também fazer a alteração do nome deste computador. Tá? Você vê que a imagem já ficou um pouquinho maior. Eu posso fazer aqui, ó, alterar aqui, ele já, ó, trouxe a imagem, ó, para um tamanho maior, agora fica melhor para a gente enxergar. E ele fala aqui, ó, você deve reiniciar. Eu vou falar que não. E vou vir aqui, ó, nome do computador, está esse nome que é automático do Windows. Eu vou selecionar, vou clicar em cima dele, ele vai abrir as propriedades do sistema. Eu vou clicar no alterar e vou dar um novo nome para essa máquina. Nesse caso, eu vou usar o mesmo nome que eu criei ali, ó, quando eu nomeei a máquina, SRV DC de Domain Controller. Dá um OK. Ele vai falar que só vai alterar isso quando eu reiniciar a máquina. E aí sim eu vou mandar reiniciar pela primeira vez. Reiniciado, reinicia rápido, né? Máquina virtual. Mandamos o Ctrl Alt Del de novo, digitamos a nossa senha. E vamos agora continuar naquela lista, tá? Então nós temos várias etapas aqui para realizar, né, na configuração do nosso servidor local. Fizemos só a primeira, nomeamos a máquina. Agora eu vou trabalhar aqui embaixo. Firewall do Windows eu não preciso me preocupar ainda, porque essa máquina vai ser controlador de domínio.
Eu vou ativar a área de trabalho remota, tá? Afinal, o computador ele será acessado, na verdade, não diretamente, mas no modo de produção ele vai ser acessado diretamente por uma outra máquina, né? Normalmente a máquina da equipe de TI. Vou dar OK aqui na opção do Firewall. Fechou. O administrador é o único permitido por enquanto. Agora nós vamos mexer na nossa placa de rede. O meu gateway ele não fornece DHCP. Então, eu vou configurar um IP para essa máquina. Já tem uma rede definida que é a 10.23.42.0/24. O final 1 ficou com o meu gateway. Eu vou dar para essa máquina o final 2 e vou apontar o endereço do gateway. E eu vou apontar aqui um servidor DNS. No caso, eu vou botar o Cisco Umbrella. Um só. Depois a gente vai, quando subir o DNS da máquina local, a gente vai mexer nisso ainda. Tá? Apenas para que essa máquina agora tenha conexão com a rede. Ó. Já apareceu aqui para mim. Ele identificou a rede. Vou falar que sim. Nesse caso, ele já vai me dar acesso à internet daqui a pouquinho, quando ele terminar aqui de verificar, né? Fazer todas as verificações possíveis aí. Nós já temos, ó, rede local funcional. Tá? Podemos fechar essa janela. Então, já fizemos o lado esquerdo da nossa, né, da nossa lista. Ó, ele já me deu internet por causa deste gateway. Próximo passo, vamos fazer as atualizações do sistema. Tá? Nunca suba o domínio com uma máquina nova se você não fizer o Windows Update completo. Muitas vezes é necessário você fazer o Windows Update múltiplas vezes. Tá? Você clica nele, ele acha um conjunto de atualizações, você faz, ele reinicia a máquina. Se você voltar lá no Windows Update e mandar ele localizar de novo, ele vai achar mais. E aí a gente coloca para fazer. Faça todas as atualizações possíveis deste servidor antes de subir o domínio, tá? Para deixar essa máquina o mais atualizada possível. E depois, na manutenção do dia a dia do domínio, nós vamos selecionar aqui essa opção de horário ativo na empresa para que ele faça, né, as atualizações, os updates em horários inversos ao horário que a empresa trabalha. No caso aqui agora, é só a gente aguardar ele fazer todos os updates necessários e aí daremos continuação à configuração desta máquina. Muito bem, pessoal. Atualizações realizadas. Demorou pra caramba, mas faz parte do show. Tudo depende da quantidade de largura de banda que você tem. Se você, no seu laboratório, né, se você não tiver uma largura de banda boa, suficiente para fazer todas essas atualizações, não faça, tá? Não tem problema, não, tá? Porque é só um laboratório. Mas na máquina em produção, sim. Você fará todas as atualizações sem problemas, tá bom? Então, ó, voltamos, reiniciamos pós atualização, né? Passamos aí algumas horas aguardando. Agora nós vamos continuar aqui as nossas configurações. Então, ó, o que nós já fizemos? Vamos fazer aí uma revisãozinha rápida. O nome do computador foi alterado. Habilitamos a área de trabalho remota. Nosso equipamento tem um IP fixo. As atualizações foram instaladas. Ele está aqui informando a gente exatamente do que acabou de ser feito. Não vamos fazer ativação do Windows. O resto dessa página já está tudo ok. Agora, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos trabalhar com o resto das configurações básicas antes de iniciar tudo.
Então, agora o próximo passo, eu posso fechar essa janela do gerenciamento do servidor nesse momento, não vou precisar dela. Vou clicar com o botão direito aqui no menu iniciar e vou chamar para mim o gerenciamento de disco. Porque nós vamos agora, na verdade, começar agora o espelhamento do disco. O que nós temos aqui? Nosso disco 0, onde está toda a instalação. Nós temos uma partição aqui, ó, que ainda não foi formatada, não foi feita. Então nós já vamos aqui, ó, formatá-la, tá? Vamos chamar de dados, porque é exatamente o que nós vamos armazenar, são os dados do domínio, file server e assim por diante. O resto você pode deixar no padrão NTFS, dá um OK. Ele vai formatar e ele vai entregar para a gente aqui sem uma letra de unidade. Aí o que eu vou fazer aqui? Na instalação, meu drive de DVD CD ficou com a letra D. Para não ter um pulo, né, C e E, eu vou fazer o quê? Eu vou alterar a unidade, a letra, né, mudando o drive para a letra E. E agora eu vou pegar aqui em cima e vou adicionar a letra D, que está disponível para essa unidade. Pronto, ela já está. Se eu abrir aqui o Windows Explorer, ó, computador, temos as duas aqui. O que nós vamos fazer agora? Pode ver que os dois discos estão offline. Nós vamos passar esses discos para online, inicializando o disco. Tá? Ó, passamos para online. Agora eu vou inicializar o disco. Padrão GPT. Ele já vai fazer com os dois simultaneamente. Pronto, os discos agora estão, ó, online, preparados. Disco 2, deixa exatamente como está, não vamos mexer nele. Nós vamos pegar agora o disco 0. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um processo de espelhamento de disco. Esse espelhamento, ele é por software, ele é em cima do Windows, ou seja, a máquina, né, o hardware, vai continuar entendendo que são dois discos. E ele vai entender esses discos como independentes. Porém, o sistema operacional, ele vai fazer esse espelhamento para nós, criando como se fosse um dual boot. Quando a máquina inicializar novamente, vai aparecer para você a escolha. Se você quer o principal, que é o disco 0, ou se você quer inicializar pelo disco secundário, que vai ser o disco 1. Tá? Nesse caso, quando a gente fala de esse espelhamento, ele não vai fazer completo do jeito que a gente fazia antigamente na MBR. Então essa partição de recuperação, essa partição de sistema, ela acaba não sendo espelhada. O que vai ser espelhado é o disco C e o disco D por questões de segurança. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o disco 0, botãozinho direito, vou convertê-lo num disco dinâmico e ele já vai perguntar qual é, se eu quero fazer isso com mais algum disco. Vou fazer disco 0 e disco 1, dou um OK e converto. Ele vai perguntar se eu tenho certeza, vai me informar, né, que os discos convertidos não podem se tornar inicializáveis, a não ser que eles já sejam, e assim por diante. Converti. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou transferir o espelho. Você pode ver que, ó, esses dois discos, ó, eles não me dão opções, essas duas partições. Porém, esta partição me sobra aqui, ó, adicionar espelho. E aí eu envio o espelho para o disco. Olha lá, sincronizando. Faço a mesma coisa com o próximo. E olha lá, o disco está devidamente sincronizado. Ou melhor, não está sincronizado ainda. Está sincronizando. O que vai acontecer a partir de agora? Tudo que a gente faz na máquina e armazena tanto em C ou D, automaticamente também está sendo espelhado no disco 1. Por uma questão de segurança, nós mantemos esse espelho. Ok? Podemos fechar essa janela. E agora, o próximo passo que a gente vai fazer é uma atividade um pouquinho diferente. Nós vamos organizar os diretórios que vão ser utilizados por esse computador, tá? Para que a gente tenha, nesse caso aqui, o file server já pronto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma estrutura
de diretórios. Isso tudo é coisa que a gente faz antecipadamente mesmo. Então eu tenho aqui meu disco de dados, né, vazio. Eu vou criar aqui um novo diretório. A máquina ficou um pouquinho lenta agora por causa do espelhamento, você vai perceber isso. E eu vou usar o nome do domínio que eu vou criar. No caso, eu vou criar o domínio usando o nome da minha empresa, i4us. Então eu vou criar um domínio aqui, um chamado i4us.dc. Que é a pasta onde eu vou guardar as informações do domínio. E vou criar uma outra pasta chamada i4us fs, File Server. Dentro de i4us.dc, eu vou criar duas pastas que nós vamos precisar, que são as pastas onde o Active Directory vai guardar suas informações. Que é uma chamada sysvol e uma outra pasta chamada ntds. Essas duas pastas a gente vai usar na aula que nós vamos elevar esse servidor a um controlador de domínio. O i4us fs, eu posso criar uma estrutura de pastas, usuários. Não coloque acento, tá? Por uma questão de compatibilidade. Grupos. Vou criar uma pasta chamada pública, sem acento. Vou criar uma outra pasta chamada wallpaper. Vai ver depois a função delas. Então é só deixar essa estrutura pronta, tá? Tá tudo ok. E falta para nós agora o último item que nós vamos criar hoje, que vai completar essa atividade de hoje. Usando o gerenciador de servidores, nós vamos instalar já um serviço. É um serviço que antecipa todos os demais. E é o serviço de backup do Windows. E já vamos deixá-lo configurado, preparado, para que ele ocorra automaticamente a partir de agora. A máquina já vai criar seus backups. Onde que eu vou? Primeira coisa, se eu vim aqui em ferramentas, você já encontra o backup do Windows Server. Vou abrir. Ele me dá aqui, ó, o backup local. E aí, ó, ele está falando que o serviço não foi ainda instalado. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, embora ele apareça aqui, é vir aqui, ó, adicionar funções e recursos, que é onde nós vamos também fazer as instalações dos outros serviços. Você vai dar um próximo, vai utilizar a função de instalação baseada em função ou recurso. Seu servidor já aparece aqui. Só avançar. E aí você vai pular essa parte de função e você vai vir aqui no recurso e selecionar backup do Windows Server. Dá um próximo e clique em instalar. Ele vai instalar o serviço de backup. Nós vamos deixá-lo configurado e após todo esse procedimento, aí sim nós poderemos passar para a instalação dos serviços, como a gente está esperando. É só deixar ele fazer essa instalação. Se você quiser acompanhar no gerenciamento de disco, ó, o espelhamento já acabou, tá vendo? Então significa que a partir de agora o que está sendo gravado no disco 0 está sendo espelhado automaticamente para o disco 1. Ó, instalação bem sucedida. Posso voltar lá em ferramentas agora, ó, e aquele aviso vai desaparecer. E agora, ó, ele vai solicitar que a gente crie um agendamento do nosso backup. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar aqui, ó, um agendamento de backup. E aí ele vai, obviamente, perguntar, né? O que nós vamos selecionar? Nós temos duas opções. Ou a gente faz o backup do servidor completo, que ele até recomenda, ou a gente escolhe os volumes, ou seja, você vai escolher uma partição A, B ou C. A recomendação é que você faça um backup completo por um motivo muito específico. Um backup completo garante que, se essa máquina sofrer qualquer coisa, você consegue dar um recovery completo, inclusive do sistema operacional, voltando ela exatamente para o horário do backup onde ela fez. Por isso é interessante também manter
né, o backup acontecendo todos os dias, não somente de alguns dias espaçados. Nós vamos fazer completo. Ele pergunta, né, como é que a gente vai fazer. A gente pode selecionar, inclusive, mais de uma vez por dia, que é uma questão de segurança também. Eu posso falar para ele fazer o backup todos os dias à meia-noite. E, por exemplo, eu posso pedir para ele fazer o backup ao meio-dia. Então, eu tenho o backup acontecendo em 2 momentos, todos os dias, à meia-noite e ao meio-dia. Se você tiver dados muito sensíveis, você pode botar a quantidade de horários que você quiser aqui dentro. Tá? Lembra que no horário do backup, a máquina permanece mais lenta. Então, tome cuidado também com a quantidade de backups que você vai fazer. Eu vou selecionar mais de uma vez por dia, 2 horários. Vou avançar. O que eu quero fazer? Vou fazer o backup num disco rígido dedicado, que é o que ele recomenda. Vou fazer um backup em uma partição, ou vou fazer o backup em uma pasta compartilhada. Se você tiver um servidor NAS, se você tiver um servidor de arquivos para onde você queira mandar esse backup, é muito interessante você utilizar também. Nós vamos seguir a recomendação do próprio Windows. Nós vamos selecionar aqui um disco rígido para isso. Uma mídia externa, por exemplo, um HD externo, né? Você pode ter um HD externo dedicado para essa função. Você coloca ele vai identificar esse HD também. Vou avançar. Ele não encontrou, um disco externo. Está reclamando, né? Na porta USB ou numa porta FireWire. Não tem problema. Eu vou colocar aqui, mostrar todos os discos disponíveis. E ele me mostrou aqui o disco que eu tenho disponível, que é o 2, que é o disco que não está em uso. Seleciono ele e dou um OK. Ele surge aqui para mim. Eu abri uma exceção. Tá? Seleciono ele e avanço. Ele vai me avisar que o disco, a partir de agora, ele vai ser formatado. Esse disco, gente, ele não aparece para nós no sistema operacional. Se eu chamar aqui o Windows Explorer, ele não vai aparecer aqui como um disco E ou qualquer coisa. Quem lê esse disco é o sistema de backup. Tá? Então ele vai fazer para mim, do D, do C, o estado do sistema atual, a partição de sistema, aquela partição de recuperação e a recuperação bare metal, que é para ele recuperar o sistema operacional exatamente no momento em que ele está, como se fosse um snapshot. Concluo, ele está preparando o disco, criando agendamento. Prontinho. Está tudo pronto, Agendamento feito, não tem cópia nenhuma. Ele vai fazer no horário agendado. E o disco tem capacidade similar ao HD original, então não teremos problema desse disco ficar cheio. É óbvio que é interessante você ter um disco maior, para que caibam várias versões também dos backups. Maravilha! Sistema de backup feito. A máquina está pronta. Nosso próximo passo agora é ir para a instalação dos serviços. Nossa próxima aula. Nos vemos lá.